Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos falar da declaração do governador do estado de São Paulo sobre o MST. Eu vou comentar da situação da Argentina em relação ao mercado da soja. Vou falar também do mercado brasileiro de fertilizantes. Vou conversar com Arthur Eduardo Alves de Toledo. Ele é agrônomo e presidente do IFAG, Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás. E vamos falar da participação do IFAG no contexto produtivo do nosso estado. E vamos comentar sobre a mistura de etanol à gasolina. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre uma declaração do governador do estado de São Paulo sobre o MST. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele prometeu prisão para quem invadir propriedades rurais no estado de São Paulo. A declaração foi feita primeiramente durante a participação na 88ª exposição em Uberaba, Minas Gerais, e foi repetida na AgriShow 2023 em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O governador disse que vai proteger o estado de São Paulo, a propriedade privada. Não vamos tolerar invasão de terra aqui no nosso estado. E aqueles que invadirem terra no estado de São Paulo terão um destino só, a cadeia. Segurança jurídica e direito de propriedade são fundamentais, disse o advogado do MST, Ney Strozak. O advogado do MST disse ainda a uma emissora de TV, TV Brasil, que as ameaças de prisão sempre estiveram no cotidiano da luta pela terra. E quem decreta prisão é a justiça, não os governadores. A declaração do governador ocorre em meio à instalação de uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara dos Deputados, no dia 27 de abril, para investigar o momento dos trabalhadores rurais sem terra, MST. Séries Radic, que faz parte da direção nacional do MST, disse em entrevista à Agência Brasil que o MST está indo para a 5ª CPI ao longo dessa caminhada do MST. E todas elas tiveram esse mesmo caráter, instrumento para tentar nos colocar em uma posição de encantonamento e evidenciar as posições políticas da extrema-direita, dos ruralistas em relação a nós. E agora eu vou comentar da situação da Argentina em relação ao mercado da soja. Está mais barato para a indústria argentina importar soja do Brasil do que comprar lá na Argentina localmente. Segundo Dante Romano, professor e pesquisador da Universidade Austral, ele disse que a supercolheita no Brasil fez com que os preços internacionais caíssem para $40 a tonelada. A produção argentina sofreu quebra de 50% durante a safra atual. Pelo menos é o que aponta o Centro de Agronegócios e Alimentos da Argentina. O governo busca captar $1,470 bilhões através da inclusão de mais 3 commodities ao dólar agrícola, que são sorgo, girassol e cevada. E com essa inclusão, o dólar agrícola passa a contar com quase 30 produtos. Enquanto isso, outra taxa de câmbio especial, o dólar soja, deve seguir até o final do ano, com o objetivo de arrecadar aproximadamente $5 bilhões. Até agora, o dólar soja arrecadou $1,438 bilhões, de acordo com o Banco Central da República Argentina. A Argentina pode perder para o Brasil a posição de principal exportador de farelo de soja do mundo. Estimativa de exportação à Argentina é de 20 milhões de toneladas, abaixo dos níveis estimados para o Brasil,
que devem estar entre 21 e 23 milhões de toneladas. Pelo menos é o que aponta a Bolsa de Comércio de Rosário. O país deve pagar por importações oriundas da China em yuan, moeda comercial chinesa. Após maio, a Argentina poderá pagar o equivalente a US$ 1 bilhão em importações diretamente em yuan. O objetivo é preservar as reservas internacionais de dólar, segundo o Ministério da Economia da Argentina. E agora vamos falar sobre o mercado brasileiro de fertilizantes. Em um seminário realizado pela Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, concluiu que a segurança alimentar do mundo passa pela independência brasileira aos fertilizantes. E de acordo com o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado federal Pedro Lupion, lá do Paraná, é fundamental vencer barreiras legislativas e integrar aos agentes do setor para vencer a dependência em relação aos fertilizantes vindos do interior, ou melhor, do exterior. Trabalhar pelo fertilizante brasileiro é assumir a responsabilidade por alimentar o mundo, uma vocação brasileira, e esse talvez seja um dos maiores gargalos do setor. É um tema que tem nos preocupado muito, há muito tempo, e temos o sonho de sermos autossuficientes. Mas para isso é necessário que o Congresso Federal e a iniciativa privada trabalhem juntos. Se conseguirmos aprimorar o Plano Nacional de Fertilizantes, estaremos dando um passo muito importante para, ao menos, diminuirmos a nossa necessidade de compra. Para a presidência da FPA, Frente Parlamentar da Agropecuária, o Brasil é de suma importância para o mundo, especialmente na questão que envolve a segurança alimentar. Ninguém se senta à mesa para conversar sobre como alimentar o mundo sem deixar uma cadeira para o Brasil. E ter um país desenvolvido e autossuficiente fará do Brasil ainda mais protagonista nesses diálogos. E agora vamos comentar sobre a mistura de etanol à gasolina. O ministro de Minas e Energia, o senhor Alexandre Silveira, ele anunciou a criação de um grupo de trabalho técnico no âmbito do Conselho Nacional de Política Energética para estudar os efeitos do aumento da participação do etanol na gasolina como forma de melhorar a independência energética do Brasil. Considerando o aspecto ambiental, estima-se que o aumento de 3 pontos percentuais de etanol à gasolina, de 27% para 30%, aumente o consumo do biocombustível em aproximadamente 1 bilhão e 300 milhões de litros, o que evitaria a emissão de mais de 2,8 milhões de toneladas de CO2 por ano. Luiz Roberto Poggetti, presidente do Conselho da Copersucar, disse que a redução da poluição em grandes centros nas últimas décadas teve uma grande contribuição do etanol, seja na composição com a gasolina ou no uso exclusivo no tanque, principalmente após a criação do carro flex há 20 anos. Este momento de aumento do etanol na gasolina ganha força em outras áreas além da sucroenergética, uma vez que tem encontrado também apoio no setor automotivo, que vem criando as condições necessárias para ampliar o teor de biocombustível sobre o fóssil nos veículos leves. E agora vamos comentar sobre a fabricante de fertilizantes Yara, uma das maiores do mundo. No primeiro trimestre deste ano, a empresa Yara, renomada fabricante norueguesa de fertilizantes, divulgou seus resultados financeiros, revelando uma queda substancial em seus lucros. O lucro líquido da empresa atingiu 105 milhões de dólares, representando uma redução
de 88,9% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando registrou um lucro líquido de 947 milhões de dólares. A receita da Yara também apresentou um declínio considerável de quase 30% no mesmo comparativo, totalizando 4 bilhões 160 milhões de dólares, em contraste com os 5 bilhões e 900 milhões de dólares alcançados no primeiro trimestre do ano passado. Em comunicado oficial, a empresa destacou que esses resultados refletem principalmente as menores entregas e margens reduzidas, uma vez que os preços de venda mais baixos superaram os benefícios dos custos de produção reduzidos, causando uma diminuição nos estoques de fertilizantes. A Yara enfatizou ainda que está ciente dos desafios enfrentados no mercado, mas está comprometida em adotar medidas estratégicas para enfrentar a atual conjuntura e melhorar os seus resultados no futuro. Apesar das dificuldades financeiras, a empresa mantém a sua posição como uma das principais fabricantes de fertilizantes no mercado global, buscando soluções inovadoras para impulsionar o seu crescimento e se adaptar às condições do setor agrícola em constante mudança. E agora eu vou comentar sobre o Plano Safra 2023-2024. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, ele disse que o total de recursos para o Plano Safra 2023-2024 está sendo discutido pelo governo entre o Ministério da Agricultura, da Fazenda e o Banco Central. Sobre juros, o ministro afirmou que as taxas atuais são muito elevadas para o produtor e tira a competitividade do setor. Reduzir taxa de juros é muito buscado na fase da negociação do Plano Safra, que tem a obrigação de buscar equalizar essas taxas a menores. A orientação do governo federal é que o Plano Safra seja melhor que o do ano passado, com mais recursos e equalização de taxas de juros mais competitivas. Existe necessidade de aumento de recursos porque o custo de produção subiu sensivelmente nos últimos anos. Segundo o ministro, a previsão da pasta é anunciar a política agrícola vigente a partir de 1º de julho, ainda no primeiro semestre, como feito nos anos anteriores. O ministro reafirmou que a agricultura de baixo carbono será a linha mestra do próximo Plano Safra 23-24. Disse, todo o Plano Safra será o ABC+, agricultura de baixo carbono. Isso não significa levar aos produtores alguma obrigação adicional às boas práticas que adotam para ter acesso ao crédito. As boas práticas serão premiadas no Plano Safra. A linha de corte será práticas ambientais e sociais já estabelecidas, como o Cadastro Ambiental Rural, que é o CAR, plantio direto, áreas de preservação permanente. O ministro disse que a imensa maioria dos produtores já adota essas iniciativas. Só tira acesso ao crédito quem, por exemplo, desmatou sem licença. Esse nós não vamos restringir. Produtor que age dentro da legalidade terá crédito. Segundo o ministro, produtores com boas práticas ambientais, como aplicação de bioinsumos, tendem a acessar melhores condições de financiamento no Plano Safra. E depois do intervalo, nós vamos comentar sobre a proibição de exportação de gado vivo pelo Brasil e eu vou conversar com Arthur Eduardo Alves de Toledo. Ele é agrônomo, presidente do IFAG, Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, e vamos falar da participação do IFAG no contexto produtivo do estado de Goiás. O programa Agronegócio volta depois do intervalo. Olha, eu vou te contar uma coisa. Meu pai é produtor rural há 30 anos.
E eu tenho o privilégio de ver ele trabalhar todo dia com muito orgulho do que faz. Ele me ensina muito para que eu possa produzir também algum dia. Ele me ensina sobre as sementes, rentabilidade, solo e muitas outras coisas. Ele cuida bem da produção. Mas eu sei que ele só cuida bem da produção porque há 30 anos o Senar Goiás cuida bem dele. São cursos, assistência técnica, visita, instrução, tudo por ele. E eu sei que quando chegar a minha hora, o Senar também vai cuidar de mim. "30 anos de Senar Goiás e que venham mais 30. Quer concorrer a mais de R$1,5 milhão em vales poupança? Com o Sicoob Cap Mais você pode. A cada integralização de R$100, você fortalece a sua cooperativa e recebe o número da sorte para concorrer a 240 sorteios de vales poupança. Toda semana, novas oportunidades de ganhar. Quanto mais números da sorte, maior a sua chance. Participe! Mais informações em sicobcapmais.com.br. Sicoob Cap Mais. Mais prêmios, mais vantagens, mais cooperativismo. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Pivô Máquinas Agrícolas e Sistemas de Irrigação. Europoços Artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste Nutrição Animal, tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto, pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. Olha, eu vou te contar uma coisa. Meu pai é produtor rural há 30 anos. E eu tenho o privilégio de ver ele trabalhar todo dia com muito orgulho do que faz. Ele me ensina muito para que eu possa produzir também algum dia. Ele me ensina sobre as sementes, rentabilidade, solo e muitas outras coisas. Ele cuida bem da produção. Mas eu sei que ele só cuida bem da produção porque há 30 anos o Senar Goiás cuida bem dele. São cursos, assistência técnica, visita, instrução, tudo por ele. E eu sei que quando chegar a minha hora, o Senar também vai cuidar de mim. "30 anos de Senar Goiás e que venham mais 30. Hoje, 10h15 da noite. Programa do Ratinho. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Nós estamos de volta e agora eu vou comentar sobre a proibição de exportação de gado vivo pelo Brasil. A sentença que cabe recurso, ela foi proferida na semana passada pelo desembargador federal Djalma Gomes. Ele disse: animais não são coisas, são seres vivos, sencientes, ou seja, indivíduos que sentem fome, sede, dor, frio, angústia, medo. Ele escreveu. Gomes, ele disse isso, o juiz, no acórdão. O Fórum Nacional de Proteção e Defesa dos Animais, uma ONG brasileira, entrou com uma ação em um tribunal de São Paulo em 2017, solicitando a proibição de todas as exportações de gado vivo. O grupo de direitos dos animais chamou a decisão do juiz Gomes de histórica, por reconhecer o sofrimento causado aos animais em uma atividade semelhante ao tráfico de pessoas na época da escravidão. O ministro da Agricultura brasileiro, ele disse à Reuters, nos bastidores de um evento da indústria de carne bovina, que não conversou com o procurador sobre se o governo federal apelaria da decisão. Ele disse que as ordens judiciais devem ser cumpridas, mas defendeu o comércio de gado vivo no Brasil,
dizendo que os compradores estrangeiros não investiriam em animais que poderiam perder peso durante o transporte. O ministro disse que as acomodações em que os animais viajam são adequadas e favorecem a continuidade do desenvolvimento do gado. A empresa brasileira de alimentos Minerva, que é a fornecedora líder na exportação de gado vivo na América do Sul, não fez comentários imediatos sobre a decisão. E agora eu vou conversar com Arthur Eduardo Alves de Toledo, agrônomo, presidente do IFAG, Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, e nós vamos falar da participação do IFAG no contexto produtivo do estado de Goiás. Arthur Toledo, como é conhecido, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui. Há muito tempo que eu estou tentando trazê-lo para falar sobre esse importante, vamos dizer assim, instituto que tem assim notícias altamente importantes, números importantes sobre o setor produtivo goiano. Tudo bem, Arthur? Tudo bem, Antônio. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Pois é, Antônio, em 2015, o presidente Zé Mário, do nosso sistema FAEG, tomou uma decisão importante. Tomou a decisão de transformar uma área técnica e econômica, a gerência da FAEG, num instituto que certamente poderia prestar serviço, gerar informações e atender a demanda dos produtores rurais quanto a informações confiáveis, informações rápidas, que pudesse atender a expectativa, porque se tem uma coisa no rural e também no empreendedorismo de um modo geral, o fator fundamental é como tomar uma decisão bem acertada. E a informação, quando é boa, quando ela é estruturada, quando ela é analisada, pesquisada com cuidado, e esse é o grande desafio que tem, vamos dizer, orientado esse projeto nesses últimos 7 anos dentro do sistema FAEG. Eu bato muito na tecla da comunicação. Exatamente. Quer dizer, não adianta nada falar isso, aquilo outro, se você não tiver números. Número é o que prova, está dando certo, está dando errado, acredito, não acredito, vou fazer ou não vou fazer. Eu dei um exemplo agora num programa recente dessa briguinha que está tendo entre o Banco Central e o governo federal. Quer dizer, o Banco Central fala que tem que acontecer isso e tem que ter metas. Quais são as metas do governo atual? Até agora não foi assim, né? Então, é como você fazer uma viagem, você vai passar por uma ponte e você não sabe se a ponte está lá ou não está. Se suporta essa carga ou não. É isso aí. Então, o IFAG veio para fazer isso. Nós precisamos de dados, nós precisamos de número. É através do número que você faz o negócio. E o IFAG está aí apresentando uma série de números. 2015 foi criado, está fazendo um baita de um trabalho, pessoas altamente técnicas capacitadas, e você pode confiar no número do IFAG. Até então a gente não tinha nada aqui. Você ia mais ou menos pelo rumo, né, Arthur? Sim. Hoje nós temos lá um portfólio muito interessante e que tem servido, e é do nosso objetivo, sim, Antônio, claro. E a todos que estão nos ouvindo, de também orientar políticas públicas. Sim. Né? Nós não só produzimos números direto ao produtor, como cotações diárias de produtos agrícolas, pecuárias, florestais, enfim, mas também custos de produção, valor bruto de produção. Hoje nós temos um trabalho inédito no país, que é o VBP por município. Quanto que sai das porteiras e que é comercializado por cada um dos produtores em Goiás, dentro do seu perímetro, do seu município, qual é a riqueza gerada pelo agro. Isso é um número interessantíssimo para um prefeito, para um governador de estado, para um secretário de agricultura, para a política como um todo e para a sociedade, economistas, enfim. São informações dessa natureza, além, obviamente, das análises que nós fazemos, boletins de mercado, boletins agroclimáticos. Então, o IFAG, ele busca fazer a coleta, esse é um aspecto interessante também. Nós fazemos a coleta primária de dados, isso não é qualquer instituição, é difícil fazer, porque haja contatos diários, você conhece bem como isso funciona. Isso dá uma dimensão, uma riqueza de informação. Trabalhamos com preço mínimo, preço máximo e preço médio do Estado, não é? Então, enfim,
temos um rol de informações, além de estudos customizados, Antônio. Já fizemos estudos para diversas instituições, Fundepec, estudo de cadeias produtivas de produtos lácteos, estudo da cadeia de suinocultura independente. Quer dizer, todo para a Agrozen em questão de sementes. Temos grandes parcerias com outros institutos, com o IMEA, o Instituto CNA, enfim. Isso pôde trazer para Goiás uma visibilidade nesse ambiente da pesquisa econômica, da pesquisa técnica e levar ao produtor essa informação. Toda ela, Antônio, está concentrada no nosso portal, sistemafaeg.com.br, com acesso disponível a todas as pessoas. Todas as pessoas. Em especial os nossos queridos produtores rurais que estão passando, precisam, que fazem dificuldades aí. Uma das piores coisas que tem é você trabalhar com o achismo. Exatamente. Eu acho que Goiás está produzindo tanto, que o Mato Grosso está produzindo tanto. Eu acho, pelo amor de Deus, isso acabou, morreu. Então, eu acho que o IFAG, ele veio suprir uma lacuna, não é nem fundamental, é de segurança máxima para o Estado. Quer dizer, Goiás está em que lugar? O que Goiás representa no contexto brasileiro? Representa muita coisa. Exatamente. Agora, quanto? Vamos medir. E a gente só conhece quando você tem números na mão. E os números do IFAG são números aí que servem para você. Pequeno, médio, grande produtor, isso. Você que é empresário, enfim. Estudantes. Não, é para todo mundo. Academias usam muito nossos dados. E tem uma área importante, Antônio, nós entramos na área territorial, na inteligência territorial. Provendo estudos onde essa expansão da fronteira agrícola de Goiás, nós estamos muito atentos, coletando informações mais atualizadas e rápidas possível, para onde a soja caminha, essa intensificação da produção da pecuária. Isso é um assunto que define políticas públicas. Por exemplo, no final do ano, o governo do estado falou, olha, se vocês puderem nos orientar como está a nossa capacidade armazenadora para que a gente possa pegar política de crédito e direcionar para esse segmento questões de energia e, em especial, as questões de estrada, que a gente tem feito um trabalho bastante forte, definindo pequenos ou grandes trechos onde o fluxo da produção caminha, que é hoje uma questão de custo e uma questão de qualidade de vida da população de um modo geral. Então o IFAG está entrando também em outros territórios, em outras áreas, e inovação é a nossa bandeira, né, Antônio? Nós não podemos parar. Não. Hoje o mercado está cada dia mais exigente. O presidente Zé Mário hoje na CNA como primeiro vice, também presidente do conselho do SEBRAE, falou, gente, nós precisamos ser uma referência aqui dentro do Estado, ser reconhecido pela sua importância fora do Estado. E trabalhar esses dados e colocar Goiás sempre na vanguarda do agronegócio brasileiro, porque temos, Antônio, as melhores produtividades, os produtores de primeira linha, e também temos um trabalho de alavancagem daqueles produtores que ainda estão em uma classe de renda com dificuldade para melhorar sua vida. Então, dentro do sistema FAEG, com o Senar na educação, com o IFAG na informação, a FAEG na representação, a gente tenta fechar esse ciclo. É verdade. Bom, eu trouxe o Arthur aqui para mostrar o seguinte, que a importância do IFAG é o seguinte, é como se o marinheiro tivesse com a bússola na mão. Só isso. Ele sabe para onde ele tem que ir. Arthur, muito obrigado pela sua presença. Eu vou te trazer mais vezes aqui, pode ter certeza absoluta. Estaremos sempre. Obrigado. Foram chamados. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Repreende o amigo em segredo e elogia-o em público. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes. Daqui a pouco, às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.